O Gol pelo Mundo. Para você que acompanha tudo sobre futebol em ogol.com.br. Meu nome é Carlos Ramos e está no ar mais um O Gol pelo Mundo, podcast do site O Gol, que fala sobre tudo o que acontece no futebol internacional. Nessa semana, além do entrevistado especial, que é o William Cordeiro, brasileiro que está jogando como atacante no futebol da Albânia, a gente vai falar dos prodígios ingleses e também vamos destacar aí os brasileiros que brilham pelo mundo. Então vamos logo começar o programa com o nosso primeiro quadro, que é o que rola por aí. E no que rola por aí, a gente vai discutir aqui uma geração muito promissora da Inglaterra, com jogadores que vêm dando o que falar, né? Recentemente a gente vem vendo aí o Mason Greenwood brilhar pelo Manchester United, e não só ele, né? A Inglaterra, que foi recentemente campeã do mundo nas categorias sub-20 e sub-17, e vem apresentando jovens talentos que podem recolocar o país ali entre os primeiros lugares ali do futebol mundial. A Inglaterra, que já foi aí, chegou na semifinal da última Copa do Mundo e que promete ir além aí nas próximas temporadas com essas promessas que vem dando o que falar no futebol inglês e não só, também no futebol mundial. A gente tem algumas promessas inglesas brilhando fora do país. Eu quero chamar primeiramente aqui o nosso Caio Fiuza, que vai dar o seu primeiro destaque nessa leva aí dos jovens prodígios ingleses que vêm brilhando pelo mundo, né, Caio? Tudo bem? Tudo bem, Carlos? Olá, Rodrigo, Eduardo e os ouvintes de O Gol pelo Mundo. Eu acho que a grande diferença, né, a regra Hometown Player Rule, que é a regra de usar jogadores formados na base, né, jogadores ingleses, que foi elaborada aí pela Federação Inglesa, começou a valer a partir de 2010, 2011, e em 10 anos, né, a gente já vê um protagonismo bem maior dos jogadores ingleses nos principais clubes, né? A gente, como você comentou, tem o Mason Greenwood, que está muito em alta já no Manchester United, e ao lado dele tem o Marcus Rashford, que é bem jovem, 22 anos, e logo quando ele surgiu, já marcou na estreia pelo Manchester United, marcou na estreia pela seleção inglesa. Então é um nome que deve figurar aí na seleção por muitos anos, deve ser um dos principais pilares também dessa equipe do Manchester United. Tem no Liverpool o Alexander-Arnold, que tomou conta ali da posição, se consolidou aí talvez como o melhor lateral direito do mundo. A gente tem uma equipe muito jovem, né? No Chelsea tem o Mason Mount, tem o Tammy Abraham, que é um atacante que agora tem alternado, né, a titularidade com o banco, ali com o Giroud, mas são nomes que têm ganhado cada vez mais protagonismo. Tem o Phil Foden, do Manchester City, que vai sendo lançado aos poucos pelo Guardiola. Então é uma geração que promete aí para as futuras Copas e Eurocopas. Eduardo, basta para te colocar na roda aqui para falar de um inglês. O Caio citou alguns ingleses que vêm brilhando na Premier League. Eu sei que você tem tudo para falar de um inglês que está jogando fora do país, que é o nosso Sancho, né, Eduardo? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Eu gosto muito do Jadon Sancho. Se eu tivesse que destacar um jogador apenas dessa geração, eu certamente ficaria com Jadon Sancho. Mas o que é mais interessante é que a Inglaterra parece ter um crescimento sustentado, né? Ela vem revelando bons jogadores. Na Europa, talvez só a França tenha uma sequência de gerações tão boa quanto a Inglaterra. Na verdade, até melhor, eu acho. Mas a Inglaterra, que costuma ser... Muitas vezes nós costumamos supervalorizar os jogadores ingleses, justamente porque eles têm que jogar na Premier League e jogam ali com os melhores, e os times ingleses precisam de jogadores de destaque nascidos no país. Muitas vezes tem essa tendência a supervalorizar jogadores, mas eu acho que dessa vez o mais interessante é que são muitos, todos muito bons, não necessariamente do mais alto nível. Talvez o Jadon Sancho chegue lá, mas dá para montar uma seleção, dá para o futuro, e ainda com jogadores que ainda estão no auge, como o Harry Kane, que é também um centroavante de ponta. É muito promissor. Eu gosto muito dessa geração, para ser sincero. E a gente vem acompanhando, né, alguns times da Premier League aí em destaque, com jogadores ingleses jovens brilhando, né? Eu quero colocar o Rodrigo aqui na roda para falar disso, que a gente, por exemplo, vê o Liverpool, que é o campeão inglês já, com o Arnold ali na lateral direita,
é um dos melhores laterais do mundo hoje em dia, eu acho que sem sombra de dúvidas. Tem o Manchester City, que é o vice-líder ali do campeonato inglês, com o Phil Foden, né, que é um jogador que é espetacular e tem tudo para assumir ali um posto que, por exemplo, o Davi Silva vai deixar o Manchester City com certeza e deixa aí um lugar em aberto, e o Phil Foden está se colocando ali de repente para assumir esse posto. Enfim, e o Mason Greenwood, que vem sendo protagonista na arrancada do Manchester United, né, Rodrigo? O que você tem analisado sobre esses jogadores? Que cada um tem a sua valência ali, mas eles são realmente promissores, né? Tudo bem? Tudo bem, Carlos? Um abraço aí pro Eduardo, pro Caio, para você também, para quem nos ouve. Obrigado. Achei que ia faltar, pô. Você já meio que... você chegou no final que eu queria... O meu ponto era chegar no final... Tudo que você queria falar, né, Rodrigo? Não, do Foden era que assim, eu vejo ele como o Davi Silva do City pelos próximos 10 anos. Porque assim, ele é meia central de origem, né? Uhum. E ele normalmente atuava por ali, mas o Guardiola tem passado a escala ele mais adiantado, seja às vezes ali pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito, porque além daquele passe que corta linhas, que ele já tem isso, ele também é um jogador que tem drible. Então ele mais perto do gol, ele cria muitas oportunidades para o City. Eu até estava assistindo algumas análises recentes dele, dessa mudança de posicionamento que o Guardiola promoveu. Acho que desses jogadores desses bem jovens aí de 18, 19 anos, o que eu mais gosto de ver jogar é o Foden. Realmente é um belo jogador. E eu queria concluir que era isso, que eu vejo ele com um potencial para exercer esse papel que o Davi Silva teve no City esses anos todos, de controlar o jogo quando é preciso, ali às vezes avançar em velocidade, criar jogadas, drible próximo da área. Eu acho que ele tem essas características para suprir essa saída do Davi Silva. Já o Greenwood, ele normalmente joga pela ponta direita, né? Mas o que mais impressiona no Greenwood não é nem o drible, nem... Enfim, é o poder de finalização. É um garoto Exato. que ele praticamente não perde gols. Eu tava dando aqui uma estudada. Ele já tá com 16 gols nessa temporada. E é a primeira temporada dele no time de cima. O Rashford, que também é tido como um bom talento do futebol inglês, nas 3 primeiras temporadas dele, o máximo de gols que ele tinha feito era 13, né? Se ele tá com 20, a temporada mais goleadora do Rashford. Mas assim, o Greenwood, por ser um garoto que tem ainda 19, 18 anos, é realmente impressionante. Eu não sei qual que é o teto dele de evolução, se ele é um cara que evoluiu muito cedo e vai estagnar, ou se ele ainda tem muito para evoluir. Mas, de fato, é um jogador que parece que mais pronto assim do que o resto, né? Impressionante é que ele não começou a temporada como inquestionável ali no time do United, já tem esses números, né? E, Caio, para te recolocar aqui na roda, eu queria saber também o que você acha dessa regra que você citou aí no início do teu destaque e o quanto que isso pode afetar positivamente o desenvolvimento do jogador inglês, porque a gente conhece a Premier League como uma liga internacional, basicamente. A gente vê jogadores de todos os lugares do mundo atuando na Premier League. O quanto que você acha que essa regra de jogadores formados na Inglaterra pode ajudar no desenvolvimento do futebol inglês, né? Carlos, eu até anotei alguns nomes aqui para a gente comparar a evolução dos jovens ingleses em 10 anos, né? Começando pelo Arsenal, há 10 anos atrás, o Arsenal tinha 3 jogadores que pareciam muito promissores abaixo dos 23 anos, que era o Kieran Gibbs, que acabou não sendo tudo aquilo que se esperava, o Jack Wilshere, que foi até por um bom tempo aí um dos principais nomes do Arsenal, mas hoje não tem o mesmo nível de performance, e o Theo Walcott, que é outro também que chegou num estágio e não explodiu definitivamente. Hoje, o Arsenal tem alguns bons valores abaixo dos 23 anos, como o Maitland-Niles, que é um lateral e também joga como ala, o Joe Willock, Ed Nketiah, o Bukayo Saka, que tem sido o grande garçom da equipe, e o Reece Nelson, que é um ponta. No Chelsea, o único jogador inglês, né, que surgia como promessa há 10 anos atrás, abaixo dos 23 anos, era o Daniel Sturridge, que, na minha opinião, nunca foi tudo aquilo que se esperava dele, sempre oscilou bastante, teve temporadas boas e outras bem discretas. Hoje, o Chelsea tem o Reece James, o Fikayo Tomori, esses na linha defensiva. No meio de campo tem o Mason Mount, não tá abaixo dos 23 anos, mas é uma revelação, é o Loftus-Cheek.
e já na frente tem o Tammy Abraham e o Hudson-Odoi. Então você vê uma mudança aí considerável na equipe, né? Então, só começando por esses dois, a gente poderia também falar de Liverpool, Manchester United, Tottenham e Manchester City, mas só dois exemplos bem rápidos. E sobre essa regra, eu acho que a Inglaterra ficou por muitos anos muito focada na contratação dos melhores jogadores, trazendo jogadores de todo o mundo, internacionalizou muito a marca, tanto é que hoje é a principal liga, né, de clubes do mundo, e esqueceu por muito tempo de investir nos seus jogadores, e isso foi refletido no desempenho nas competições internacionais. Por exemplo, na Copa do Mundo, a Inglaterra, que na última conseguiu o quarto lugar, não chegava numa semifinal desde a Copa de 90. Então, foi muito tempo ausente, né, das fases finais, assim, das primeiras posições de uma Copa do Mundo. E em relação à Eurocopa, não consegue, né, um bom resultado desde 1996. Então é uma ausência assim, muito sentida, né, da Inglaterra entre os protagonistas. Né? Só em 1996 acabou na semifinal. Caio, Então, só oi. um comentário. Além dessa questão de valorizar os jovens nascidos, os ingleses da base, né? Também tem aquela questão de, a partir do momento que começam a ter as grandes contratações, é muito difícil para um jovem se firmar. Pensa no Manchester City. O Foden está ali na batalha, é um dos mais promissores talentos da Inglaterra e teve que ter muita paciência para começar a ganhar algum protagonismo. Teve que ser muito sacrificado também. Ele acabava por virar ali um 12º elemento que jogava onde podia, não era na melhor posição dele, na melhor função que ele faz. Então é muito difícil o time ter essa paciência e o jogador ter essa paciência para também esperar o seu momento, né? E nesse meio tempo teve também, falou do Nelson e volto também para o Sancho. Muitos jogadores também começaram a perceber que na Inglaterra, para jogar a Premier League, seria difícil eles terem o tempo de jogo e o espaço que eles pretendiam, e começaram a buscar outros lugares na Europa onde eles poderiam talvez ganhar mais minutos e ganhar experiência, que eu acho que é o caso desses dois, mas principalmente do Sancho. O Sancho saiu do Manchester City porque sabia que era difícil, com 17 anos, ele ganhar um espaço no time principal, e foi para o Borussia Dortmund. Rapidamente começou a jogar lá, e as 2 últimas temporadas já é um titular inquestionável. E batendo recordes de assistências e tudo. Então é isso, é um jogador que teve tempo para se desenvolver e com 20 anos ele já é um jogador com 20 gols na temporada, tem 16 assistências na Bundesliga, só não é o campeão de assistências por causa da temporada fantástica do Thomas Müller. Então tem muito isso. Eu acho que o Foden, por exemplo, teve que atrasar um pouco a evolução dele para ganhar um destaque no Manchester City, né? Até sobre isso do Jadon Sancho, o Borussia Dortmund agora vai tentar fazer isso com o Jude Bellingham, que é uma revelação de 17 anos do Birmingham, que nessa temporada fez 41 jogos e 4 gols. Estava aí sendo disputado, né, por grandes equipes do país, mas parece que o destino dele vai ser o Borussia Dortmund mesmo. E 2 questões aqui. O Eduardo falou aí sobre essa disputa intensa por lugar numa liga internacionalizada com grandes jogadores de todo o mundo, né? E buscando espaço em outras equipes. O o impedimento do Chelsea de não contratar foi 2 janelas que o Chelsea ficou sem contratar, não foi? Foi. 2 janelas de transferência que o Chelsea ficou sem contratar. O que isso também não influenciou esse time do Lampard hoje com o Hudson-Odoi, com o Reece James, com o Mason Mount, com o Tammy Abraham. Então é interessante ver por esse lado também. E uma coisa que eu quero trazer aqui para debate, fala, Caio. Não, só ia completar que o Chelsea tem uma estratégia que pode ser vista pelo lado positivo e negativo também. O Chelsea tem uma espécie de filial, né, na Holanda, que é o Vitesse. Então, vários jogadores que o Chelsea contrata, jovens ou então forma nas categorias de base, ele acaba emprestando para o Vitesse. Exemplo disso são 2 brasileiros, o Natan, que hoje está no Atlético Mineiro,
e o Lucas Piazon, que hoje está em Portugal, e por muito tempo o Chelsea fez isso, né? E acredito que sim, que esse impedimento de contratar fez o Chelsea olhar com mais carinho, digamos assim, para suas categorias de base. E outra coisa que eu queria trazer aqui para debate, para a gente fechar esse assunto da evolução da formação de jogadores na Inglaterra, é que talvez esses novos jogadores, essa nova geração do futebol inglês, quebre um pouco um estigma do futebol inglês que ficou conhecido desde aquele título mundial da Inglaterra em 1966, né, com o Alf Ramsey, como um time, um jogo físico, um jogo de lançamento, de chutão para frente e se impor e ganhar o adversário na imposição física. E esses jogadores que a gente vem conversando aqui, a gente olha para o Jadon Sancho, um jogador extremamente técnico, com uma habilidade e uma velocidade e uma capacidade incrível no 1 contra 1. O próprio Phil Foden, que tem uma capacidade criativa no meio-campo excepcional, e ele tem ali no passe, sempre passe vertical, olhando para frente, uma visão de jogo danada. Então, esses jogadores podem ajudar também a Inglaterra a ter uma outra cara daqui para frente. O que vocês acham? Eu acho que o futebol inglês tem a tendência para voltar a ser um dos melhores do mundo, ele pode ter uma outra cara com essa nova leva de jogadores aí, jogadores mais técnicos e mais ofensivos? Era disso mesmo que eu queria falar, Carlos. Porque, assim, a seleção inglesa teve nas 2 últimas décadas, lá faz muito tempo, né? Mas teve o Sven-Göran Eriksson como treinador, ele ficou 5 anos. E depois teve o Capello, né? Que ficou até 2012. E depois desses dois caras aí que são mais tarimbados, a Inglaterra teve como treinadores o Stuart Pearce, o Roy Hodgson, o Sam Allardyce e depois o Southgate, que era técnico das categorias de base e tal. Então você nota uma mudança de mentalidade, de proposta mesmo, de trazer um cara novo com ideias diferentes, que propõe o jogo. E eu acho que é realmente uma mudança de estilo do futebol inglês. Que, como você disse, era, enfim, força física, lançamentos na área. E agora a Inglaterra possui muitos jogadores que têm qualidade no passe, que, enfim, que sabem jogar. Realmente eu acho que é interessante e acho que é o caminho que eles vão tomar daqui para frente. Tem uma variedade, né? Eu penso que durante uma década os melhores jogadores eram ali para o meio campo e com algumas semelhanças nas características de jogo. Pega o Gerrard, o Lampard, eu esqueci alguém certamente importante aí, mas em geral eram jogadores de meio campo. E não eram, assim, jogadores de habilidade, exatamente, né? Eram jogadores inteligentes, muito acima da média, mas era isso. Faltava ali atacantes. Hoje eu olho para a Inglaterra e ver o Greenwood surgindo, tem o Rashford, que é bom jogador, tem o Harry Kane, que é difícil encontrar um centroavante melhor, pena que tem se machucado muito. São jogadores, tem um lateral que é talvez... se não é o melhor do mundo, está ali entre os 5 melhores, com certeza. Tem bons defensores, isso eles normalmente sempre tiveram. Tem jogadores para jogar pelas pontas, como o próprio Sancho, que é um jogador que dá muitas assistências, com visão de jogo. Ou seja, tem uma variedade de características que dá também ao técnico mais opções, né? Opções para fazer um estilo de jogo mais... agradável, vamos dizer assim, né? E mais variado mesmo, né? De acordo com a necessidade. E só para a gente também não deixar passar, um outro ponto aí que agrega muito a seleção inglesa, e quem tem participação nisso é o Guardiola, é a característica mais artilheira do Sterling, né? Aquele que nunca foi esse jogador antes do Guardiola, ele era mais um ponta, um jogador de velocidade, até mesmo de assistências, e ele virou um matador, né? Já tem aí 27 gols na temporada, a temporada mais goleadora da carreira dele, e é um dos principais nomes hoje, né, da seleção inglesa. Acredito que no ataque seja um jogador que tenha uma vaga cativa, digamos assim, ao lado do Harry Kane, e também mais na parte central assim do campo, no meio. O Eduardo estava falando de jogadores mais inteligentes. A gente tem 2 bons nomes, né, que é o Maddison, do Leicester, e o Grealish, do Aston Villa. Espetacular, então, vamos ver até onde que pode chegar essa Inglaterra com essa nova geração dela.
Depois de falar de tanto de jogadores ingleses, agora a gente vai falar dos brazucas no nosso próximo quadro, que é o Brasileiros pelo Mundo. E para finalizar de fato a falar de futebol inglês, eu quero chamar o Eduardo aqui para falar de um brasileiro que vem se destacando, voltou a marcar, enfim, fez as pazes com as redes e vem se destacando na Inglaterra não só pelos gols, né, Eduardo? Sim, eu vou falar aqui de Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus tem uma carreira, vamos dizer assim, intensa. É um jogador ainda muito jovem, as pessoas às vezes esquecem a idade que ele tem, porque ele já passou por tanta coisa com 23 anos, e ele tem sido preparado para ser uma espécie de um sucessor do Agüero no Manchester City. Essa é uma tarefa bastante ingrata para o Gabriel Jesus, porque eu não o vejo como um finalizador frio, como é o argentino, mas ele é um jogador que pode ajudar tanto o Brasil quanto o City de formas diferentes, né? Nesse jogo do fim de semana contra o Brighton, ele marcou um gol e deu 2 assistências. Ele tinha voltado a marcar depois de uma seca no jogo passado, também uma goleada. Então é um jogador que acho que as pessoas às vezes esquecem que ele tem apenas 23 anos. Então eu queria destacar o Gabriel Jesus. Voltou a jogar bem na Inglaterra o nosso Gabriel Jesus, que, como o Eduardo falou, né, pode acrescentar as equipes de diversas formas na própria seleção brasileira. Ele já jogou na ponta, por exemplo, no Manchester City, o Guardiola já usou ele também na ponta, e é um brasileiro que vem se destacando, voltou a se destacar aí no futebol inglês. O Caio agora vai levar a gente para a Itália para falar de um jogador brasileiro que se destacou na Série B italiana, não é isso, Caio? É isso, Carlos. Meu destaque é o Júnior Messias, atacante do Crotone, da 2ª divisão italiana. Crotone, na sexta-feira, bateu o Cittadella por 3-1 fora de casa, e o Júnior Messias fez 2 gols, né? Esses 2 gols consolidaram aí o Crotone na 2ª colocação da Série B italiana, Série B que já tem um campeão, que é o Benevento, equipe comandada pelo Filippo Inzaghi. E o Crotone briga aí para garantir, né, a vaga na Série A italiana. A equipe hoje tem 58 pontos, 3 acima do Pordenone, que é o 3º colocado. Então, o Júnior Messias é atacante, 2 gols na vitória do Crotone por 3-1 sobre o Cittadella, pela 33ª rodada do campeonato italiano, campeonato que tem 38 rodadas. Maravilha, então o Gol pelo Mundo, um podcast de família. O Rodrigo De Brun, depois de Jesus e Messias, quem que você traz pra gente como destaque? Eu trago o Cezinha, o nome dele não é bíblico, Boa. Mas as atuações dele têm sido muito felizes no futebol coreano, na K-League. Ele foi eleito o jogador do mês de junho, né? Ele terminou o mês com 4 assistências e 5 gols. No total ele tem 7 gols no campeonato. Eu observei que ele teve participação em 50% dos gols do Daegu, que é muita coisa. É a 5ª temporada dele lá, e essa é a melhor disparada até agora. A equipe dele está em 5º lugar no campeonato. Nesse fim de semana eles tiveram uma pedreira, enfrentaram o San Hyundai e perderam por 3-1. Adivinha quem fez gol? O Júnior Negão fez 2 gols. Ele é artilheiro. Esse aí é outro, hein? Ó. Esse é outro. 14 gols no campeonato já. O Cezinha, que é o vice-artilheiro, tem 7, a metade dos gols. Pra você ver a quantidade absurda de gols que o Júnior Negão tem feito lá na K-League. Exatamente. O nosso Júnior Negão todo... O Júnior Negão merecia ser destaque do programa todo dia, né? Mas como não pode, a gente vai falando de outros e às vezes cito o nosso Júnior Negão aí no destaque dele. Falar em Júnior Negão, a gente fala em gol. E falar em gol, a gente vai pro nosso próximo quadro, que é o... Tem Gol Brazuca. E tem Gol Brazuca na Itália. O experiente zagueiro Danilo marcou no empate entre Parma e Bolonha por 2-2. Na Ucrânia, TT, Maicon e Alan Patrick marcaram na vitória do já campeão Shakhtar Donetsk sobre o Desna. Na Premier League, Gabriel Jesus fez um dos gols da goleada do Manchester City sobre o Brighton, por 5-0. Já na Bulgária, o Evandro marcou o primeiro na goleada do CSKA Sofia sobre o Beroy, por 5-0. E um dos destaques do programa, o nosso Júnior Messias, marcou 2 gols na vitória do Cotrone, sobre o Cittadella por 3-1 na Série B italiana. E depois dos gols brazucas, a gente vai chamar aqui para bater um papo com a gente um brasileiro que vem se destacando na Albânia no nosso próximo quadro, que é o Entrevista o Gol. E o convidado desta semana do podcast O Gol pelo Mundo
é o brasileiro William Cordeiro, ele que no Brasil passou por times como Figueirense, CRB e Oeste, e recentemente já vai para sua segunda temporada no futebol albanês. William, tudo bem contigo? Ô, irmão, tudo bom? Boa tarde aí. Bom dia, aliás, né? Aí no Brasil. Prazer estar falando com vocês aí. Eu agradeço pelo espaço aí. Prazer é nosso, William. Cara, para começar o nosso papo, né, eu quero falar contigo sobre o início da tua trajetória aí no futebol albanês, né? Você já tinha uma carreira consolidada no Brasil, né? Passou por clubes, como eu citei aí, do Figueirense, CRB e Oeste. E aí pintou a oportunidade de jogar na Albânia, né? Como é que surgiu essa oportunidade e o que te atraiu nessa chance de jogar nesse país? Na verdade, eu tô aqui, minha segunda temporada já, né? Tá terminando agora a segunda temporada que eu tô aqui na Albânia. Antes de vir, eu vim pro Kuks, né? Eu não vim pro Partizan, eu vim pro Kuks, que é o time rival aqui. Uhum. E eu tava no Oeste. E meu empresário me ligou falando que tinha uma proposta de um clube da Albânia que ia jogar os playoffs da Champions League, poderia ser uma oportunidade para mim, e eu não pensei duas vezes. Na época também eu estava querendo sair do país. O Brasil, a gente sabe, está há tempo já, né, em crise, os clubes aí em questão financeira nem todos estão bem, e eu preferi vir para cá e graças a Deus me dei bem, me adaptei e estou aqui hoje. Maravilha. Você falou de Champions League e o Rodrigo tem uma pergunta sobre isso, né, Rodrigo? É isso, Carlos. Fala, William, tudo bem? Agora quem fala é o Rodrigo Debrum aqui. Ou seja, a tua primeira temporada foi no UFC Kukës e vocês já disputaram ali as preliminares da Liga dos Campeões, da Liga Europa. Como é que o país, a Albânia, recebe esses jogos preliminares desses grandes torneios da Europa? Boa tarde, Bruno. Então, a gente jogou as preliminares, né, os playoffs da Champions, e eu tava no Kuks. É complicado, né, irmão? Porque a Albânia, a nível mundial, não é um país que tem muita visibilidade para o futebol. Então, os times aqui ainda têm muita dificuldade para jogar contra... Na época, por coincidência, nessa vez também com o Partizan, a gente caiu com o Karabakh, né? Que é o time do Azerbaijão, que a diferença de orçamento, de clube é muito distante. Uhum. E é difícil, para um time da Albânia classificar é muito difícil por questões assim. Aqui ainda está crescendo, o futebol está crescendo dia a dia, pouco a pouco. Mas é uma oportunidade, né, para um jogador que quer crescer no país assim, que a Albânia agora vai se consolidar. Ainda não é uma considerada Europa aqui, mas agora acredito que daqui 4, 5 meses vai entrar na região da Europa. Então, mas é bom para um jogador que quer crescer na Europa, aqui é uma grande porta. E é uma experiência, né? Eu já tive a oportunidade de falar com alguns brasileiros que jogaram essa fase preliminar. Tem hino da Champions, tem tudo. É uma experiência legal, de qualquer forma, né? Mesmo que não consiga ir longe, ter essa experiência de jogar uma fase preliminar de Liga dos Campeões, né? Não, é muito bom, irmão, muito bom. Tem um hino e pô, eu particularmente que gosto bastante de campeonato, desde o Brasil sempre assisti campeonato europeu e Champions League, entendeu? É um sentimento único, né? Você entrar com o hino da Champions, até que, como você diz, até que não seja que é a chave de grupo, mas querendo ou não, lá tá escrito que a gente jogou os playoffs, entendeu? Então, é importante pro jogador. Boa tarde, William. Quem fala aqui é Eduardo Massa. Já que falou da experiência no futebol albanês, como é que tem sido essa experiência? Como é que é a torcida, a pressão? É um país pequeno. O futebol aí é um esporte muito, vamos dizer assim, apreciado? Irmão, aqui, como você diz, é um país muito, muito pequeno, mas as pessoas aqui gostam muito de futebol, eles são muito fanáticos. Entendeu? Então, a torcida que comparece no estádio, o time que eu tô é o time que tem a maior torcida aqui do país, juntamente com o Tirana, né, que é o derby. E nesses derbys que eu joguei aqui, é uma coisa de louco. A torcida é coisa de louco. Até tem um ditado que eles falam aqui, que eles preferem ganhar o derby do que o campeonato, para você ter a noção. Então, é muita rivalidade? Diferente. É muita rivalidade, muita rivalidade. Teve até o derby que a gente perdeu de 5-1. Tirando, acho que 16 anos que não ganhava um derby da gente, e a gente acabou perdendo deles, né, de 5-1, o derby passado. E eu vi jogador chorando no vestiário, roupeiro chorando, entendeu? Então é uma coisa que é um jogo realmente à parte. A gente sabe que o derby de todo mundo é à parte, mas aqui é um derby realmente à parte porque mexe com
é coisa de maluco aqui. Então aqui eles pro futebol é bem caloroso aqui, eles são muito fanáticos mesmo. Fora de campo também tem essa rivalidade? Com os torcedores, sim. Jogadores, porque aqui, jogador na Albânia é sempre os mesmos jogadores. Só muda o time. Um vai para outra temporada, um muda de time, outro vai para... Então, o campeonato albanês, todos os jogadores já se conhecem. Há muito tempo jogando os mesmos jogadores. Só muda o time. Então, não tem tanta rivalidade assim. Mais dentro de campo, o pessoal não tem. Mas a torcida é fora do normal, irmão. A torcida não... É muita rivalidade. Não tem nem como explicar. E você chega separado na rua pelos torcedores e tem alguma situação assim que aconteceu contigo? Uma vez eu entrevistei um jogador que atuava na Indonésia e uma vez no estacionamento, depois no jogo, deram um saco de dinheiro para ele. Já aconteceu alguma coisa similar contigo? Um saco de dinheiro, não. Saco de dinheiro eu tô à espera ainda. Mas não, aqui por eu também ser estrangeiro, né? Por eu também ser estrangeiro e estar me destacando, tem muito isso. Eu vou sair para jantar, é muito torcedor. Como Tirana é pequena, capital pequena, então se você sai na rua, todo mundo conhece, tira foto, pergunta, entendeu? Então é bem legal aqui em questão do futebol, que eles assistem mesmo. Agora não está podendo ir no estádio por conta da pandemia, mas assiste na TV, então é bem legal aqui. Os torcedores é bem caloroso dessa forma aqui com os jogadores aqui. Olá, William, que é o Caio falando. Você, na sua primeira temporada, você foi no Kuksi, né? Com a equipe que tinha sido a vice-campeã e agora está no Partizani, né? Você percebeu alguma mudança assim, nos objetivos das equipes? Tem alguma mudança também na estrutura do centro de treinamento, da organização tática dos times? Então, eu estava no Kuksi e eu vim para cá justamente pelo Partizani ser atualmente o melhor time do país, que é o time que tem mais estrutura. Então, eu optei por vir para cá por isso. Acabou que o time não encaixou, a gente sabe o que acontece, né? O time não encaixou, a gente agora tá em quinto, brigando para ir para a Europa, mas em questão de estrutura, de organização, o Partizani para mim é o melhor time do país, sim, sem dúvida, e por isso que eu vim para cá, eu escolhi vir para cá para o Partizani. Até falando sobre a Albânia também, na última Copa, né, no grupo do Brasil, o Brasil dividiu o grupo com Suíça e Sérvia. E no confronto entre as duas seleções, até no gol do Shaqiri, ele comemorou fazendo um símbolo, né, de uma águia em alusão à Albânia, pela descendência dele e também do Xhaka, né? E isso gerou uma certa polêmica, teve reação, né, dos torcedores sérvios. Queria que você dissesse um pouco sobre como que é essa relação dos albaneses com os sérvios, como que entra essa questão nacionalista assim no país. Eu não me aprofundei muito nesse assunto, mas eu vi quando o Shaqiri fez o gol e fez esse gesto da águia, né, que é o símbolo da Albânia aqui. Mas eu sei que tem uma rixa muito grande, os albaneses e os sérvios. Eu sei que eles não se dão, não. Sei que a rixa é muito grande. Mas só que eu também não me aprofundei do assunto assim para comentar. Não sei muito bem assim a profundo como que é essa situação. Sei que tem uma rixa deles dois aí, dos dois países, mas só sei disso também. William, eu queria te perguntar agora sobre o seu posicionamento, né? Porque você começou a sua carreira jogando como lateral e aí foi avançando, agora joga como atacante. Como é que foi essa adaptação de começar como lateral e agora como atacante? O pessoal lá cobra muito fazer gol, como é que funciona? Pois é, irmão, eu sempre fui lateral de ofício no Brasil, né? Todos os clubes aí, como você pode ver, eu sempre fui lateral e tal. Mas quando eu estava no Oeste, antes de eu vir, meu empresário já estava com a ideia, com o projeto de me trazer para a Europa e tal. Só que ele falou que se eu viesse para a Europa, ele queria que eu jogasse na frente, por eu ser muito ofensivo, na lateral, meus vídeos muito ofensivo. E ele falou, não, se a gente conseguir uma situação para você na Europa, você vai para frente, porque você é muito ofensivo. Então lá atrás, às vezes você não... O que você faz lá atrás, se você faz lá na frente, você pode criar situações de gol, enfim. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei no Kuks, a primeira partida dos playoffs da Champions League, eu joguei na lateral. E nesse jogo, o atacante pelo lado esquerdo, que o Winger, que fala, foi expulso. E aí o treinador era um austríaco, o treinador foi mandado embora e chegou um treinador albanês. E aí na semana do treino do jogo de volta, ele não tinha outro para colocar. Tinha até, mas
ele viu eu treinar e perguntou se eu já tinha jogado na frente. Eu falei, jogar não, treino, tal, rachando no Brasil, a gente joga, tal, arrisca, tal. E colocou eu no treino na semana. Eu falei, não, vou testar se eu gostar. E aí acabou que no treino eu fui bem, fiz 2 gols no treino na semana, tal, e no outro jogo de volta já contra o Cuiabá, foi que ele colocou eu no ataque, eu fiz uma boa partida e fiquei. E aí fiquei de winger, fiquei, e até hoje eu tô aqui. Até mudaram tudo aí, a maioria dos sites de esporte aí já até mudou minha posição, né? Já tá que eu tô de meio campista para frente. E agora eu sou de ofício meio. Fala que sou lateral, não jogo, mano. Marcar não dá para mim mais não, mano. William, até falando um pouco também sobre a seleção, você pensa em seguir na Albânia? Tem também esse pensamento de ficar mais tempo e até se naturalizar para defender a seleção albanesa? Hoje a Albânia tem 3 jogadores que têm relevância, né, no continente europeu, que é o goleiro Stracocha da Lazio, o lateral Rissai do Napoli e o zagueiro Jimmy City da Atalanta. Então eu queria saber se você pensa nisso, se talvez seja um objetivo seu para o futuro de carreira. Irmão, eu nunca pensei a respeito disso. Claro que se caso chegar um convite, eu aceitaria numa boa. Meu contrato termina agora com o Partizan, agora acabou dia 30, né? Mas devido à pandemia, a FIFA estendeu os contratos automaticamente dos jogadores aí 1 mês a mais até o término do campeonato. Aqui na Albânia, dia 29, acaba o campeonato. E aí eu tenho que resolver meu futuro primeiro, ver o que é melhor para mim, para minha família. Ainda não decidi nada. E como eu sempre digo, né? O futuro pertence só a Deus. Treinar dia a dia, trabalhar dia a dia e vamos ver o que Deus tem pra gente no futuro. Maravilha, William. Pra gente já ir para o encerramento aqui, eu queria saber de ti se tem alguma história, alguma resenha que você lembra engraçada, diferente, sempre que um jogador vem aqui conversar com a gente, que jogou em um país assim mais diferente, a gente pergunta se tem alguma história engraçada que aconteceu com um jogador nesse lugar. Contigo teve alguma coisa aí que você lembre que foi interessante? Pô, irmão, que eu lembro é que eu tô aqui 2 anos, que eu lembro assim, porque aqui é um povo bem difícil, eu não entendo, eu não falo nada. Entendeu? Vergonha, eu passo o tempo todo aqui na rua. Porque já é rotina. Uma vez eu fui na fruteira aqui comprar algumas frutas e tal, e aí eu tô perguntando pro cara se tem limão. Aqui o albanês tem mania de quando você perguntar alguma coisa e tem, eles balançam a cabeça que não. Só que o não deles é o sim. Que confusão. Entendeu? Eu fui lá comprar as frutas e tal, tô perguntando pro cara, tem limão, ele tá balançando a cabeça, eu tô indo embora, eu tô ouvindo o cara gritar, me enchendo mais e botando o saco do limão. Só falei, pô, você falou que não tem limão, pô. Aí depois que eu fui saber que quando o albanês balança a cabeça aqui não, é que é sim. Entendeu? Aqui é complicado, irmão. Não falo um A em albanês. É muito difícil aqui, misericórdia. Pelo menos o Chaves faria sentido aí, né? Pois é. Agora, mas é um bom país. Eu gosto muito de morar aqui. É um país tranquilo. Eu gosto muito aqui de Tirana. Me adaptei bem. Só tenho a agradecer aqui. Eles me receberam muito bem. É um país muito, muito bom para se viver. Você falou que comprou fruta, né? O que você costuma comer aí? Tem algum prato típico aí que você provou e não gostou, gostou? Enfim, o Caio sempre quer saber dos nossos convidados aqui sobre a culinária local. O que você costuma comer aí? O que comeu de diferente? Então, irmão, aqui por estar muito perto da Itália, eles meio que... É mais ou menos a comida da Itália, né? Bastante pasta, eles comem bastante sopa antes de toda a refeição é sopa. Eu vou mais aqui, né? Quando tem jogador vindo do Brasil que eu vejo que vem, traz meu feijão, traz minhas coisas aí, farinha do Brasil. Eu tenho as coisas tudo estocadas aqui do Brasil em casa. Dificilmente eu como fora, assim. E como eu vou comer fora, eu como uma pasta e tal aqui. Mas restaurante italiano eu vou aqui. Porque aqui não tem restaurante brasileiro, né? Então eu sigo mais na linha italiana aí que eu gosto. E nunca colocou ketchup na pizza? Aí o brasileiro faz muito, né? Mas você não se atreveu a fazer isso aí, né? Não. E nem cortar o macarrão com a faca, né? Não pode. É isso, o William Cordeiro foi o nosso entrevistado dessa semana no Gol Pelo Mundo. William, te agradeço demais aqui o papo, a resenha com a gente e desejo sucesso na tua continuidade aí no futebol albanês, tá bom? Valeu, meu irmão, eu que agradeço aí pelo espaço de estar aí falando um pouquinho da minha história aí. Um grande abraço e sucesso para todos aí, um abraço. E depois do papo com o nosso William Cordeiro, o Gol Pelo Mundo fica por aqui. Você, se curtiu o programa, dá aquele like, compartilha com os amigos e a gente aguarda vocês na próxima edição. O Gol Pelo Mundo.